Rapaz, essa foto aí do Jailson é emblemática, viu? É emblemática. Exatamente o assunto que nós comentamos em boa parte do jornal hoje foi as filiações ao Partido Verde, essa polêmica da federação e, obviamente, essa jogada política de mestra, né? E a presidente estadual do PV tomou, a ex-deputada estadual Tereza Brito, né? Tem um bastidor curioso que eu e o Eliezer ouvimos hoje, que a deputada com a sua habilidade, a sua experiência política, ela filiou Neto do Angelim e Caio Bucá, sabe que dia, Douglas? Na quinta-feira. E a janela terminaria na sexta. E esses vereadores guardaram a ficha de filiação, principalmente Neto do Angelim, porque ainda buscavam alternativa na base do prefeito. Segundo ele, não foi possível, a ficha de filiação já estava ali guardada na gaveta, um bastidor curioso, e a deputada resolveu a questão do PL, filiou os vereadores e foi para o Canadá, e de lá está acompanhando do Alto da América do Norte esta confusão que ficou por aqui. Ainda não voltou? Ainda não, está sendo aguardada para... Agora voltando aqui. Não, o João Magalhães quer fazer uma colocação, não, João? A gente poderia resumir a foto como o olhar de quem sabe fazer raiva aos petistas, viu? Porque, rapaz, ela está se tornando especialista, viu? De fato, lançar uma pré-candidatura à prefeitura dentro da federação, a gente sabe que não é um movimento fácil, a gente sabe que enfrenta restrições do PT, mas filiar 2 vereadores no penúltimo dia da janela partidária, dentro de uma federação que já tinha 8 parlamentares, inclusive com Caio Bucá, que tem aí uma tradição de ser muito bem votado, nas últimas eleições foram mais de 5 mil votos. Então, naturalmente, quando se olha para a chapa, já se diz que Caio Bucá toma, entre aspas, uma vaga de um petista, né? E você vem com outro vereador de mandato, é o caso de Neto do Angelim, é de fato um movimento que causa fúria no Partido dos Trabalhadores. Vamos lá. Eu vou fazer aqui as perguntas e você responde, você como homem de bastidores. Primeira pergunta é, as filiações foram legais? Foram legais, com certeza. Dentro do prazo, fichas abonadas pela presidente regional do partido? Sim, até porque foram feitas por pessoas experientes. Pronto. Essas pessoas foram de livre e espontânea vontade? Sim, com certeza. Ninguém assinou a ficha amarrado, não. Ninguém assinou a ficha amarrado? Não. Estão dentro das vagas que foram destinadas ao PV? Sim, tem até vaga ainda para ser indicada. São 6 dentro das 30. E nós estamos falando apenas de 2. Isso. Tem mais 4 vagas. Tem. Qual o questionamento que pode ser feito, aliás? Nenhum. É que realmente a reação da deputada Tereza com essas 2 filiações, de certa forma, foi inesperada. O PT não trabalhava para receber 2 nomes, 2 quadros, como o vereador Neto Angelim e o suplente Caio Bucá. Extrapola as contas, o planejamento, a previsão do partido para as eleições municipais. Ameaça quem teve votação menor na eleição de 2020. Essa é a preocupação. O que não foi acordado anteriormente causa espanto a essa altura do campeonato. Douglas, o único questionamento que eu colocaria seria só a questão de nenhum dos 2 terem qualquer identificação com a pauta do Partido Verde. A única que cabe nessa essa colocação. Isto não é problema, nada que um curso intensivo não resolva. Isso, rapidinho ali, aquele curso de formação partidária. Ninguém é contra o meio ambiente. Uma passada ali pelo Parque da Cidadania, tem muito verde lá. Cada partido não tem a fundação ali, a fundação do PV e tal, entendeu? Uma passagem pelo Zoo Botânico, tem muito verde lá e problema resolvido. País verdear igual o Incrível Hulk é ligeiro, não tem só... Entendeu? Só que no caso do Incrível Hulk fica verde quando está com raiva. No caso dele, eles estão alegres, né? Isso, diferente. Exatamente. Aí é alegria pura. Então, nós vamos falar desse assunto ainda, viu? Ainda vai render coisa ainda. Sim, e aí ela fez uma viagem, né? Isso. Para o Canadá, tá lá, respirando ares de primeiro mundo. E, obviamente, só acompanhando a distância. E tá certa a presidente do PV, Tereza Brito. É vida que segue. Vamos esperar o que ela tem a dizer na volta dessa viagem dela. Olha, o governador Rafael Fonteles falou sobre o empréstimo
de 2 bilhões que foi feito junto ao Banco do Brasil. Mais uma linha de crédito para o estado do Piauí. Vamos acompanhar o que disse o governador. Acabamos de celebrar o contrato com o Banco do Brasil e com a garantia, com o aval da União, de um financiamento de 2 bilhões de reais para obras, investimentos importantes para o estado do Piauí, em rodovias, mobilidade urbana, infraestrutura hídrica, segurança pública dos 224 municípios do estado do Piauí. O Piauí fez o dever de casa, tem capacidade de pagamento atestado pelo Ministério da Economia e recebemos, estamos muito agradecidos, o aval da União para financiar esses projetos tão importantes. Nós, do Banco do Brasil, temos o maior orgulho, a maior satisfação de financiar o governo do estado do Piauí. Essa é a segunda operação em 2 anos, 2 bilhões o ano passado e 2 esse ano, para incentivar o crescimento do estado, incentivar a economia, gerar emprego, com tudo aquilo que o governo do estado está planejando para o estado do Piauí. Piauí, que 20 anos atrás, rapaz, quando eu lembro os indicadores, as coisas todas, vem passando por uma transformação muito importante em todas as áreas, educação, saúde. Eu tenho acompanhado o teu trabalho na educação, na saúde, na segurança pública. Eu acho que esse empréstimo vai te ajudar ainda mais. Segurança hoje é um problema. Mas eu fico muito feliz para o Tesouro Nacional ter a sensibilidade de entender que não existe só a União, não existe só o governo federal. Se nós não entendemos que os governadores competentes, que têm as contas em ordem, precisam de um apoio, porque eles sabem melhor do que nós o que precisa ser feito no Estado para potencializar o desenvolvimento, geração de oportunidades, nós vamos ficar sozinhos aqui, ao invés de fazer um trabalho federativo, conjunto, que vai potencializar ainda mais. Tá aí você vê que quando você tem um alinhamento, né, alinhamento político, não estou dizendo que, obviamente, o Piauí só teve acesso a essa linha de crédito porque tem crédito, porque tem margem para essa linha de crédito. Mas você vê, quando há um alinhamento político, que os projetos, eles ocorrem, começar a contar, com mais agilidade, com mais rapidez, mais objetividade, tá? É isso mesmo. É curioso, Douglas, eu ouvindo aí o ministro e o governador falar, eu me lembrava de um caso, você e os amigos também devem se lembrar, lá naquele período crônico ali do impeachment da ex-presidente Dilma, quando o Piauí conseguiu uma linha de crédito, se eu não me engano, 400 milhões de reais, ainda no governo Dilma, que seria direcionada ao Estado no governo Temer, que assumiu após o impeachment. E nunca esse capital veio, essa verba nunca chegou até o Piauí por causa dessa situação. Mas é curioso porque são dois opostos. Eu, desde de manhã, logo cedo, tenho conversado com a equipe do governador em busca de saber o que ele foi fazer em Brasília. Porque hoje, diversos governadores de vários estados se encontraram com o Rodrigo Pacheco para discutir as dívidas desses estados. Dentre eles, Minas, Goiás, Rio Grande do Sul, São Paulo. E o Piauí não participou dessa reunião, justamente porque não tem dívida com a União e estava em busca de empréstimo. Só para concluir, o governador se encontrou também com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, para apresentar o intermodal do Vale do Parnaíba. Essa questão de intermodal, a informação que o Tássio trouxe é importante, porque às vezes as pessoas dizem, o governador falou de intermodal, mas ficou por isso mesmo. Não, o governador tem dado prosseguimento às conversas, à busca de recursos, porque volta a dizer, depois nós vamos fazer uma matéria sobre o intermodal, uma matéria mais didática, para se ter uma ideia do desafio de captação de recursos, o custo e o desafio de captar esses recursos, o desafio para a engenharia, a logística que tem que ser montada. Olha, não é uma obra, mas de longe é uma obra complicadíssima, viu? Mas de longe, assim, um negócio muito... E mais de 20 milhões já foram aportados, Douglas, não é porque estudo, né? O intermodal, o nome está dizendo intermodal, vários modelos, ou seja, não é, digamos, uma longa estrada de ferro, como a Transnordestina, por exemplo. Não é. É só o porto. Não é. É só marítimo. Não, é a combinação de é um negócio complexo, viu? Então vamos trazer depois a matéria para explicar didaticamente. O vereador de Teresina, Alain Brandão, filiado ao PRD, ele era do PDT, foi para o PRD, avalia a possibilidade do partido de indicar o
pré-candidato, ou melhor, a pré-candidata, já que o prefeito insiste muito que seja uma mulher, a vice de doutor Pessoa. Acompanhe. Não foi tratada a indicação de vice, mas acredito que no momento oportuno, caso surja alguma situação específica, o partido irá se reunir e irá tomar as decisões em relação a essa situação da vice. Mas até o momento nós não temos o assunto em si tratado junto ao PRD. Ô Magalhães, as suas apurações aí mesmo de Brasília, porque não estando fisicamente aqui, mas não para WhatsApp, ligação. Como é que está essa definição? Demorou, por exemplo, para doutor Pessoa bater o martelo e escolher o PRD? Agora, a questão da vice pode demorar muito, né? Porque também os seus cenários já estão definidos. Então, quais são as informações de bastidores sobre a escolha da vice, ou a possibilidade de ser um homem, enfim? Doutor Pessoa, Douglas, sempre trabalha com essa hipótese de fato de indicar uma mulher para compor a chapa com ele. Ele acha isso interessante, acha que isso casa com o discurso que deve ser apresentado para a população. Vani Queiroz, né, que estava na superintendência das ações administrativas ali da região sudeste, é o nome que o PRD dispõe para indicar para vice de doutor Pessoa. Doutor Pessoa, inclusive, tem simpatia pelo nome dela, portanto, eu acredito que deve ser o nome oficializado para compor com o doutor Pessoa, fazendo com que aí a gente tenha as principais 3 pré-candidaturas consolidadas, tanto com cabeça de chapa, quanto também com o espaço de vice. Então, é natural que o PRD, que se transformou no maior partido da base do prefeito doutor Pessoa, né, ocupe aí uma chapa pura, né, tanto com o doutor Pessoa quanto também com a indicação de vice. Acredito que agora é só questão mesmo de aguardar o avançado calendário eleitoral, mas as estratégias políticas para doutor Pessoa, elas são bastante limitadas. É bom lembrar que ele perdeu o apoio de muitos partidos, não conseguiu manter os republicanos ao seu lado. Então, dentre as possibilidades que sobraram para ele, vai acabar fazendo com que o PRD indique aí, lance uma chapa pura na disputa pela Prefeitura de Teresina. Muito bem. Dito isso, vamos seguir com o vereador Alain Brandão, que falou agora sobre os pré-candidatos a vereador na chapa do PRD. Segundo ele, os pré-candidatos terão condições favoráveis para disputar vagas no parlamento. O PRD é um partido que nasce forte, nasce com um propósito, né? Foi o combinado que nós tivemos com o presidente nacional, o Vasco, lá em São Paulo, quando nós estivemos. Não faço parte da presidência estadual e nem municipal, mas sou um membro efetivo e participo de algumas decisões, né? Foi um trabalho bem feito pelo presidente Bruno e demais companheiros que hoje estão formando esse partido, como a gente bem frisou, 7 vereadores, forte. Um partido que com certeza fará uma das maiores bancadas no ano 2024 para poder ter essa posição nas cadeiras em 2025. Eliezer Rodrigues, a federação, PT, PV, PCdoB e o PRD, que são os partidos que se destacam, no caso da federação, especificamente o PT, e o PRD são os partidos que se destacam na Câmara Municipal como os maiores em número de parlamentares. E são aqueles que enfrentam os maiores desafios de manter essas bancadas. Exatamente, Douglas. E destacar que entre os 7 vereadores do PRD está o vereador Roberval Queiroz. Ele que vinha tentando montar a chapa do Democracia Cristã. Um ano antes da eleição, em outubro do ano passado, chegou a fazer um evento de anúncio da chapa completa, mas na verdade, no meio do caminho, essa chapa se fragmentou, se dispersou, se inviabilizou. Não existe mais pré-candidato forte e viável pelo Democracia Cristã. O próprio capitão Roberval se filiou ao PRD e vai tentar disputar a reeleição pelo PRD. Tanto ele, como também a sua esposa, Vani Queiroz, se filiou ao PRD para, em caso de necessidade, colocar o nome à disposição para alguma disputa eleitoral. Então, sim, o PRD está bastante robusto, competitivo, vai exigir um desempenho individual dos seus pré-candidatos muito alto. Olha, agora nós vamos mudar de assunto. O assunto nós já tratamos aqui, rendeu muita discussão, que é sobre a aprovação
da prisão do deputado federal Brazão. O primeiro nome deste indivíduo é o... Chiquinho Brazão. Chiquinho Brazão. Qual o status, você sabe, Tassi, dele? Rio de Janeiro. Tem que ser mesmo. Era do União Brasil, do Rio de Janeiro, foi expulso já. E deve perder o mandato daqui a pouco também. E vai perder o mandato, enfim. Aí nós fizemos aqui um acompanhamento da primeira votação, que era para manter ou não a prisão do deputado federal, que o nosso estadista, o deputado federal Jadiel Alencar, votou pela soltura dele, né? E agora foi votada a manutenção da prisão. Ou seja, que não é isso, que ele continue preso e vai ser expulso já do União Brasil, obviamente, isso não vai... O deputado federal Marcos Aurélio, piauiense, do PSD, comentou a decisão na Câmara. É um posicionamento que eu acredito ser prudente, o processo vai continuar, segundo de acordo com o STF, então foi um posicionamento que eu acho que é relativo à prudência, vai ao devido processo legal. Ele agora continuará nas mãos da Justiça e o processo vai correr. Mais para frente aí vão decidir pela sua cassação ou não, vão decidir pela sua condenação ou não. Lembrando que ele foi preso preventivamente pelo crime de obstrução de justiça, que é um crime permanente. Então é por isso que existe o flagrante deste crime que é permanente. Lembrando que o deputado federal Marcos Aurélio é advogado, né? Então ele entende muito bem dessa questão. Ou seja, o crime de obstrução de justiça foi muito bem explicado pelo deputado federal Marcos Aurélio, é um crime permanente. Você cometia... Por que você foi acusado de obstrução de justiça? Você estava em liberdade tentando dificultar o trabalho da polícia, a investigação. Então você prende para evitar a interferência do acusado no andamento do processo. E aí, como é considerado um crime permanente, não é motivo para soltura enquanto o processo não for concluído. E dois detalhes, Douglas, interessantes sobre esse assunto, que ainda vai render bastante. O primeiro deles, os deputados federais devem votar o fim da prisão de atos expedidos pelo STF. Ou seja, atos expedidos pelo STF, esses parlamentares devem vedar a prisão de deputados federais. Ou seja, se resguardando ali, mantendo a segurança deles. E para mim o que foi neste final de semana eu lia na CNN, que foi a pá de cal nesse assunto, sabe quem disse que tem absoluta certeza de que Chiquinho Brazão é inocente? O ex-deputado federal, o ex-presidente ex-presidente da Câmara, que foi preso, que foi o personagem principal ali do impeachment, Eduardo Cunha. Se o Eduardo Cunha diz que tem absoluta certeza que Chiquinho Brazão é inocente, para mim é a última palavra final, Douglas. Ele é culpado. Não, aí é o seguinte, exatamente, a conclusão é essa. Eu tenho absoluta convicção que o deputado federal Chiquinho Brazão é inocente, pode carimbar. Não tem, como disse o Tassi, não tem dúvida em relação a absolutamente nada. É o tipo de ajuda que se rejeita, né? Não, rapaz, não me ajude não, fique aí na sua. Deve ter ligado para ele e dizer assim, deputado, não faça isso não, o senhor está prejudicando, por favor. Agora, tem um detalhe aí nessa história, que é o seguinte, essa votação aí, tá, porque a partir de então, ou seja, após a votação, o STF não pode mais determinar a prisão. Deve ser pautado e votado nos próximos dias a mudança, né? Acho que na lei orgânica... Quer dizer, para aprender tem que solicitar o parlamento vota se prende ou não, enfim. Bom, mas não deixa... Eu acho que não é... Tudo bem, pode até ser considerado, João, medida protecionista ali do... Sim. Mas veja, dependendo do crime, João, Eliezer, dependendo do crime, a Câmara não resiste a uma pressão popular, uma repercussão negativa. É para evitar arbitrariedade. Isso. Para evitar arbitrariedade. Que ao final das contas, era exatamente isso que a maioria dos deputados que votaram, né, contra a permanência de Chiquinho Brazão na prisão, eles queriam. Era uma garantia, de certa forma, que a Câmara fizesse uma movimentação no sentido de proteger, obviamente, seus pares, no sentido de que os deputados não sejam surpreendidos com alguma movimentação do Supremo Tribunal Federal, com algum tipo de decisão que, de certa forma, contrariasse, né, os interesses dos deputados. Mas o que eu digo é o seguinte, agora, no caso da aprovação, o Supremo tem que solicitar a prisão à Câmara que vota sim ou não. O que eu estou dizendo num caso de grande repercussão, não é? Um caso onde até hoje, no caso da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, repercute 6 anos depois,
um caso de apelo popular, a Câmara tem que decidir se ela vai enfrentar a reação do povo brasileiro para proteger aquele seu integrante ou se vai liberar a prisão. Eu não sei, eu tenho esperança de que a Câmara vai ser mais... Tem o protecionismo ali, tudo bem, mas eu acho que a Câmara, mesmo aprovando essa medida, a Câmara não vai ser tão, digamos, negligente no sentido de conceder, se for o caso, a autorização para a prisão, né? Eu acredito que vai depender realmente da repercussão do caso, se for, claro, um assunto muito polêmico, se envolver nesse caso, né, como foi da vereadora Marielle, homicídio, é claro que a Câmara não deve enfrentar a pressão popular. Mas se for aqueles casos de desvio de verbas, de repente algum tipo de investigação que se apure a possibilidade de desvio de recursos públicos ali na casa dos milhões de reais, acredito que nessas horas o relacionamento entre os parlamentares acaba que se prioriza diante da situação real. Eu acho que é nesse sentido que a decisão vai caminhar e foi pensando nisso que boa parte dos deputados que votaram contra a prisão de Chiquinho Brazão, eles apostavam, né? A gente vota agora e se movimenta no sentido de tentar dificultar a prisão de deputados. Se for um caso de grande repercussão, se envolver violência, homicídio, é claro que a Câmara não vai enfrentar a pressão popular. Ela vai, obviamente, tomar uma decisão que seja mais fácil para os deputados explicarem para suas bases, para seu eleitorado. Agora, se for uma decisão, né, de algum assunto ali relacionado a desvio de verba, a uma questão administrativa, eu aposto que provavelmente as decisões serão no sentido de proteger os seus pares. Finalizar com o Elias. Põe no Elias. É só dizer, Douglas, que por conta do foro privilegiado, os deputados são julgados direto pelo STF, não tem primeira instância, segunda instância, isso tira a chance de recorrer. Talvez também nesse sentido exista aí uma tentativa de se resguardarem. Aí essa questão de dizer assim, olha, você tem o foro privilegiado, você é julgado direto pelo STF. Eu não sei até que ponto isso é bom. Porque se você começa a ser julgado da primeira instância e tem a possibilidade de apelar a todas as instâncias, até o STF, você tem inúmeras possibilidades de reverter a decisão. Pelo STF, você vai recorrer, acho que é embargos infringentes, né? Quer recorrer, não sei realmente se esse é o termo jurídico, mas é recorrer para o próprio STF avaliar a sua decisão. Que é difícil o órgão que condenou chegar e dizer, não, nós erramos aqui, vamos inocentar. Quer dizer, fica quase, é um tiro só. Isso. Condenou, tchau, não tem mais o que fazer, né?